Hoje o nosso assunto aqui é quando temos filhos gêmeos. Como que a gente pode lidar com questões de comportamento? Eu atendo, né, uma família, duas famílias, na verdade, uma de meninos gêmeos e uma de meninas gêmeas. Então, o primeiro é aquela maratona, né, de quando nascem, se quem já tem um filho bebezinho, sabe? A maratona que é a amamentação, fralda, banho, todas as demandas, né? Que são muito mais físicas que ter um bebê. Imagina quando é dois. Então, quando é três, uma jornada dupla, tripla. Então, não é fácil esses primeiros anos, né? E aí a gente pode até depois trazer especialistas, entrevistar mães, mas hoje o meu foco aqui é continuar naquela sequência de ordem de nascimento e falar um pouquinho quando são filhos ou filhas gêmeas. Quais são os perigos e como evitar, né, as armadilhas do nossa forma de lidar com os gêmeos. A maior dificuldade que eu percebo e que os estudos e estudando um pouquinho sobre essa questão dos gêmeos é a dificuldade de fazer o processo de individuação, ou seja, dessa criança começar a se perceber como um ser único. Porque muitas vezes ele é fisicamente, todas as suas características são iguais às do irmão. E muitas pessoas, talvez por falta de sensibilidade, né, gente? A gente sabe que a infância é uma coisa recente na humanidade. A infância foi muito tempo negligenciada, né? A criança era encarada como um mini adulto. Então, essa consciência de que a gente tem hoje sobre a infância, ela é recente, tá? Nesse século. Posso trazer uma aula aqui sobre isso, sobre a história da infância. Mas as pessoas, por isso, por falta de sensibilidade, dessa coisa de criança é criança e pronto, não preciso pensar no que eu tô falando, muitas vezes confundem as crianças gêmeas. Muitas vezes comparam, ai, mas a sua irmã que é igualzinha a você faz assim, por que que você também não faz? E aí esquece que mesmo sendo fisicamente idênticos, cada um tem a sua personalidade. Cada um tem o seu temperamento. Então, muito importante a gente analisar, né? Como é que a gente age diante dessas crianças e sempre lembrar que, embora sejam fisicamente parecidos, são duas pessoas diferentes. Então, por conta disso, muitas vezes esse descolamento do processo de individuação, ele precisa de mais intervenções para ser feito. Então, é essa a questão que eu mais vejo no comportamento das crianças que são gêmeas. Então, a primeira dica: ajude seus filhos gêmeos a criarem brincadeiras juntos, a serem mais unidos. Desestimule competição, porque naturalmente, por conta desse processo de individuação que eles vão ter que fazer e que vai ser mais trabalhoso, né? A competição ela acaba sendo uma coisa mais natural. E se você reforça isso, aí vai gerar sofrimento, aí vai gerar dificuldades. Então, se policie no máximo aquela frase que eu sempre falo: quem é o adulto da relação é você, quem tem as bases emocionais feitas é você. Então, você precisa ser a pessoa mais consciente dessa relação. As crianças estão construindo isso. Então, desestimule a competição. Ajude seus filhos gêmeos a ficarem mais unidos, a criarem brincadeiras juntos, né? Incentive que eles resolvam seus problemas sozinhos. Não tome partido. Eu falo também como mãe de três, a gente tem uma tendência a sempre, ai, mas você que é mais agressivo e sempre culpar, né? E aí a gente toma partido e aí o filho que que se sente injustiçado vai às vezes carregar esse ranço, sabe? Essa sensação de injustiça. Então, seja sempre
não tome partido antes de ouvir as duas partes. Se você não viu a briga, se não, você não viu a discussão, deixe, incentive que eles resolvam sozinhos, porque aí eles vão, cada um sabe exatamente o que aconteceu e eles vão ali tendo esse músculo mesmo, essa habilidade reforçada de como resolver os próprios conflitos. E qualquer momento do dia, todas as tarefas que você for incluir seus filhos gêmeos, lembre-se sempre de que são duas pessoas. Então, por exemplo, tem uma família que a gente atende e que o menino, um dos meninos, gosta de natação. E o outro detesta, inclusive ele tem uma dificuldade com água. E aí ele vai fazer esportes mais voltados para lutas, né? Jiu-jitsu, karatê. Respeite isso, reforce essas características individuais. Não diga, sua irmã tá comendo maçã, vou te dar maçã também, né? Se ele não gosta de maçã. Então, essa atenção, tá? Da individualidade precisa ser ainda mais iluminada para os pais que têm gêmeos. E não é simples, não é fácil. É um assunto super complexo, porque quando a gente tem filhos em diferentes faixas etárias, não é que é simples também, é complexo, mas é um pouco mais claro do que cada um precisa. Mas no caso dos gêmeos, são os dois na mesma faixa de idade, mas com necessidades e precisando mesmo desse reforço de serem pessoas individualizadas. Porque a tendência, lembra que eu falo, não é destino. Mas a tendência é a gente agir no piloto automático e vestir eles iguaizinhos, querer colocar na mesma sala também. Claro que, ai, Aline, é proibido colocar os filhos na mesma sala? Não, os psicólogos, os especialistas não dizem isso. Mas quando começa a ter ali muito atrito, muito conflito e muita dificuldade de fazer essa individuação, muitas vezes a melhor escolha é separar, colocar em salas diferentes, para que cada um construa sua rede de amigos, para que cada um dos filhos lide, né, com as situações, porque, mais uma vez, a maioria das pessoas que não tem consciência do que é a infância, do que são as emoções, do que são essas bases que a gente constrói, vai comparar, vai confundir, vai dizer, ai, você é igualzinho, e chamar o fulano do mesmo nome. Então, sempre procurar diferenciar, sabe? Não colocar roupa igual, não comparar, não querer que seja, não respeitar, sabe? Uma coisa que acontece é que se um gêmeo gosta de chocolate, o outro vai preferir sabores mais azedos. Por quê? Porque eles querem, mesmo que isso seja um processo inconsciente, fazer o mais rápido possível esse processo de individuação. Para eles é mais trabalhoso, porque eles são identicamente, fisicamente iguais a uma outra pessoa, tá? Então, respeitar e conversar, né? Chamar os avós, os tios, os vizinhos, as pessoas da escola e explicar o quanto é importante para essa criança ser reconhecido não como irmã gêmea, mas como fulano de tal, pessoa individual, tá? Evita usar a palavra assim, as gêmeas, os gêmeos, como se você, que as palavras têm poder, né? Eu sempre falo que as palavras elas programam o nosso comportamento. Por isso que existe hoje uma ciência, né, muito interessante que foi bem difundida, que é a programação neurolinguística, que são o poder que as palavras têm de programar o nosso cérebro. E aí, se essa criança é sempre referida como, e uma das gêmeas, e um dos gêmeos, esse processo de individuação
vai ser mais sofrido, mais trabalhoso, porque ele está sempre acostumado a ouvir como um dos, e não como o, tá? Então, toma cuidado com essas armadilhas. E agindo assim, com certeza, os seus filhos gêmeos vão ser mais felizes, vão ter mais autonomia, vão ter mais consciência de quem eles são, de que eles são diferentes, embora talvez fisicamente parecidos, mas são pessoas diferentes. Essa é a melhor coisa que você pode dar nesse primeiro setênio aí da infância do seu filho, se ele for gêmeo. E os professores, a mesma coisa. Atenção para isso, né? Para a dinâmica da sala de aula, sempre se referir como uma pessoa individual, principalmente se os dois estudam na mesma sala, tá? Ter essa atenção, esse cuidado, porque, mais uma vez, no piloto automático, e um dos gêmeos, tá? É uma tendência que a gente faz, e aí a gente trazendo isso para a consciência, a gente fica mais atento, mais sensível, mais consciente do nosso poder diante das crianças aí que estão nesse processo tão importante de construir as suas bases de personalidade. Espero que esse conteúdo tenha ressoado aí para vocês, que tenha feito sentido. Nós vamos falar mais sobre os gêmeos, tá? Em outras situações. Beijo, até a próxima.